Olá pessoal, hoje é a nossa primeira aula do semestre de Filosofia Política. Eu gostaria de tratar com vocês a questão do nosso plano de ensino, né, para esse período letivo excepcional. A nossa disciplina é Filosofia Política, né, e aí a ementa da disciplina ela vai justamente tratar da questão, né, da origem da filosofia política, né, a discussão da filosofia política em relação à tradição filosófica, né, e aí nós iniciamos, por exemplo, a discussão da filosofia política a partir da polis grega, né, porque aí é justamente nesse momento aí da polis grega, mais ou menos 5 séculos antes de Cristo, né, que nós vemos o surgimento da filosofia na antiga Grécia, mas concomitantemente com o surgimento da filosofia em contraposição à visão mítica do mundo que nós temos, né, a gente tem justamente o surgimento da democracia na Grécia, né, e as discussões em relação à questão da política, da moralidade, né, da ética, ou melhor, da ética, né, a partir das reflexões de grandes filósofos, como nós temos, por exemplo, Platão, Aristóteles, né? O Sócrates, ele é sempre um personagem relatado, né, por Platão nas suas obras, né? E uma obra muito importante, além do político, né, que nós temos de Platão, é a República, né? Então a República é uma obra de peso dentro da filosofia política, né, porque ela coloca um modelo ideal de governo, e a gente não vai tratar aqui, se deter só en passant, né, assim por cima, né, em relação aos conteúdos, por exemplo, da filosofia antiga e medieval. A gente vai se deter mais em relação à filosofia moderna e contemporânea, né? Meu mestrado, doutorado, pós-doutorado sempre foi trabalhando com filosofia moderna e contemporânea, especialmente as reflexões atuais sobre a questão política, né, sobre a filosofia política e as questões éticas, né, na contemporaneidade. Então, dois filósofos de peso, né, que eu li tanto no mestrado e fiz dissertação, tese, trabalho, depois no pós-doutorado eu dei uma mudança um pouquinho, né, mas ainda continuei um pouco dentro dessa tradição, é o Hegel, né, é um filósofo que eu trabalhei com a sua filosofia do direito, né, os princípios da filosofia do direito, e isso trabalho, né, de mestrado, porque eu já trabalho com filosofia política, né, já há mais de 20 anos, né, na UFAL, desde 98, e um outro autor. Então os filósofos modernos, né, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, todos esses autores eu também trabalho, Benjamin Constant, vários autores, né, o próprio Marx, tal, vários autores. E durante o doutorado eu fiz uma tese sobre a filosofia, especialmente a filosofia política de Habermas, né, se contrapondo e comentando e discutindo também vários outros pensadores, né, como é o caso de Carl Schmitt, né, dentre outros. A nossa disciplina, ela, como eu disse para vocês, eu não vou me deter, por exemplo, na filosofia política antiga, medieval, só dando uma visão. Vocês podem encontrar hoje em dia muito material no YouTube, né, videoconferência e palestras, também como, por exemplo, no Google, e além de livros e tudo mais, né? Mas nós vamos nos deter, né, mais na filosofia moderna e contemporânea, política moderna e contemporânea. Então, o objetivo da nossa disciplina, ela, além da ementa que dá uma visão assim muito geral, né, mas desde lá dos gregos e passando pelos precursores, né, do Estado, né, tratando a questão da diferença, por exemplo, que os modernos fazem
entre a importância, por exemplo, de um autor como Maquiavel, que fica na mediação entre a filosofia medieval e a moderna, né? E autores que tratam, por exemplo, da legitimidade do político, né? Da, da contraposição entre, por exemplo, estado de natureza e estado político, né? Ou estado civil, né? A questão do Estado-nação, né? Do indivíduo, da sociedade, do Estado, são questões que estão na nossa ementa, né? A questão do Estado e do poder, né? Então a gente pode trabalhar, por exemplo, os autores mais tradicionais que colocam o poder como macropoder, né? E aí a gente vai discutir bastante Hegel, né, na disciplina, e Marx também, outros autores, mas autores como Foucault, né, que faz uma microfísica do poder, né, trata o poder, esse poder capilar, né, esse poder que se estende por toda a sociedade e que não tem uma visão apenas, digamos assim, negativa ou de opressão, mas o poder também é algo produtivo, né, nas palavras de Foucault, né. É um autor que também a gente vai tratar a questão da poder, da liberdade, a questão da política e sociabilidade, o Estado, né, e as relações do Estado com as relações interestatais ou internacionais, né, internacionais, a própria visão, por exemplo, que o Habermas tem em relação a uma filosofia política e jurídica, né, que também leva em conta uma visão, recuperando, por exemplo, principalmente Kant, uma visão cosmopolita, digamos assim, né? Não só essa visão de relações internacionais, né? Internacionais, interestatais, né? E o Estado em si próprio como um ponto de reflexão, né? Importante, mas também, né? Por exemplo, a própria visão que Habermas e outros autores colocam hoje em dia de uma constitucionalização do direito internacional, né? Também, por exemplo, a importância de vários outros autores que a gente vai discutir aqui, né? Na época, por exemplo, além dos autores que eu citei, né? Os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Na Idade Média, o Agostinho, com a questão da cidade de Deus e o poder teológico, Tomás de Aquino, a Suma Teológica dele, mas especificamente, né? Os autores pós-Maquiavel, né? A importância, por exemplo, de Maquiavel para a filosofia política é importante, mas aí você tem os autores modernos, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, que são autores que a gente vai se deter mais em nossas discussões, né? Na própria filosofia moderna. Mas também autores importantes, como, por exemplo, a Escola de Frankfurt e a teoria crítica, né? Então você tem Adorno, Horkheimer, Marcuse, o próprio Habermas, né, em uma segunda geração da Escola de Frankfurt, o Axel Honneth, né, que durante, por exemplo, o pós-doutorado, né, eu estive durante o pós-doutorado no Canadá e passei muito tempo lendo o Axel Honneth, né, para dar uma guinada em relação à visão que eu tinha, principalmente de um autor muito importante que eu trabalhei e passei um bom tempo sem trabalhar, que era o Hegel. E o Axel Honneth, como por exemplo o Zizek, Charles Taylor, dentre outros, eles recuperam essa tradição hegeliana, né? Recuperam Hegel na filosofia contemporânea e a visão, né, de Hegel em relação à política, à sociedade, né? O direito, a filosofia política e jurídica, né, é muito importante para esses autores principalmente, porque eu passei durante o doutorado muito tempo trabalhando com Habermas, né, e o Habermas tem uma visão mais kantiana, né, que hegeliana, além de ser um autor da Escola de Frankfurt. O Axel Honneth ele é considerado assim da terceira geração, né, da escola da teoria crítica da Escola de Frankfurt. É um autor importante. Mas tem alguns autores que, como eu falei para vocês, que principalmente durante essa pandemia
eles têm me ajudado muito a refletir sobre a questão política, né? Sobre a filosofia política, a sociedade de uma forma geral e sobre a questão do sujeito, né? A subjetividade. Né? Nós estamos agora com um mestrado no nosso departamento, cuja área de atuação é subjetividade e sociedade, né? E é a área da minha linha de pesquisa atualmente. Então, essa relação entre o sujeito, entre a subjetividade e a sociedade, ela está sendo muito colocada em foco nas minhas pesquisas atualmente, né? Então, alguns autores que estão me ajudando muito, né, para tratar, por exemplo, dessas questões e alguns problemas que a gente está tendo durante, por exemplo, a pandemia, é o Carl Schmitt, né? Ele tem um conceito próprio, né, do político, né, sobre que ele trata a partir de uma relação amigo-inimigo, mas o conceito de soberania, teologia política, né, são conceitos também retomados na obra de Carl Schmitt, principalmente por Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano atualmente, mas principalmente o conceito de estado de exceção, né, que nós passamos a viver, né, não apenas esse conceito se coloca, né, de um estado total, um estado né, que decreta, né, quem pode viver, quem pode morrer, né, digamos assim, nas palavras de um africano, um grande filósofo africano, que atualmente está vivo e que faz parte dessa tradição, né, que vem, digamos assim, desde Foucault, desde Nietzsche, Foucault, né, e você tem o Carl Schmitt, o Giorgio Agamben, né, é o Attili Mbembe, né, ele tem uma obra chamada Necropolítica, né. Se Foucault, por exemplo, nas obras dele, ele trata do conceito de soberania, de biopolítica, né, colocando a questão como na própria modernidade, a partir da modernidade, o Estado ele passa a administrar e tratar a vida do ponto de vista político, né, administrando a vida, a população, né, e ele já coloca essa questão. Achille Mbembe, né, ele, com essa obra Necropolítica, ele vem discutir uma série de questões atualmente, né, a política de vida e de morte, né, que alguns governantes ou alguns estados, né, decretam em relação a quem pode viver e quem pode morrer, digamos assim, contrapondo e seguindo a linha de Foucault, né, de biopolítica. O Attili Mbembe vai tratar muito bem essa questão e está servindo muito, né, como uma linha de reflexão, especialmente para mim, né, que não venho dessa tradição. Eu venho de uma tradição muito mais kantiano, hegelo-marxiano, né, digamos assim, né, do que uma tradição que vem de Nietzsche, Foucault, passando por esses autores, né, Carl Schmitt e o Giorgio Agamben, né, que é um filósofo italiano muito importante, que também, né, ele discute algumas dessas questões, né, que são bem importantes, e ele coloca, tem alguns conceitos de Agamben, né, que é bem importante, além dele retomar a ideia de estado de exceção schmittiano, né, ele vai falar do homo sacer, né, que é o indivíduo, é um conceito bem interessante, né, o indivíduo que ele retoma esse conceito lá do direito romano antigo, né, é o indivíduo que, e também ele faz uma reflexão assim em relação à própria tradição germânica, né, mas é um indivíduo que se coloca, digamos assim, fora da lei, né, que pode ser matável, né. Então você tem aquele indivíduo, ele chama de vida nua, né, que está desprotegido dentro do próprio Estado. Ele pode ser matado, pode ser exterminado, né, e ele não precisa de uma
a gente poderia falar hoje Eu também sou formado em Direito, né? Fiz graduação em Filosofia e em Direito. Foi depois do doutorado só que eu fiz Direito. E no Direito o pessoal fala do devido processo legal, né? Na Antiguidade, o pessoal falava de sacrifícios, né? de determinados indivíduos. Mas você tem um indivíduo que ele diz que é insacrificável, né? Ele é matável, né? Porque ele não precisaria, usando o direito atual, né, de um devido processo legal para ser matável, né? Então, são autores que a gente vai discutir aqui na nossa disciplina, né, que são muito importantes para a gente compreender, né, o mundo atual em que a gente vive, refletir, não ficar numa filosofia de cunho político e jurídico, ou juiz política, como eu costumo chamar, né, que a gente fica só como intérprete ou hermeneuta dos grandes filósofos, e a gente não parte para analisar a própria realidade e pensar essa realidade em que a gente vive, né? Então, esses autores, além do Axel Honneth, do Habermas, né, que são autores que eu venho trabalhando agora, né, eles são importantes para compreender o mundo atual que a gente vive, né, para ter uma visão real, concreta, né, das relações sociais, políticas, tanto a nível de Estado como a nível internacional, né? Então, nós vamos, né, durante a nossa disciplina, né, nos deter ou nos determos, né? Aí os universitários podem me ajudar, mas nós iremos nos deter, né? Acredito que está correta, né, no infinitivo, em relação à reflexão sobre esses filósofos, né, sobre esses pensadores, né, para a gente pensar também a nossa realidade, né, latino-americana, né? E num primeiro momento, né, eu gostaria de talvez tratar com vocês não especificamente desses autores, né, assim de uma forma específica cada um, o texto que eu repassei para vocês e que vai ser objeto das nossas discussões nas próximas aulas, ele vai dar uma visão, né, geral, digamos assim, da filosofia moderna e contemporânea em relação à questão política, né, tratando principalmente a partir dos autores contratualistas, né? E aí a gente vai iniciar a discussão a partir de Hobbes, né, que é um autor extremamente importante, né? Vários filósofos contemporâneos e mesmo psicanalistas, como é o caso de Freud, né, retoma a teoria hobbesiana, né, onde Hobbes coloca a questão do desejo, né, a questão do poder político, né, como da soberania, né, e a questão do contrato, né, como um momento importante, né, para estabelecer relações dos indivíduos, né, em sociedade, e aí a importância do poder político que ele vai colocar, né, e esse poder, esse Estado hobbesiano, esse Estado absolutista, absoluto, né, ele é derivado, né, das vontades atomizadas, né, que se reúnem e devido a um afeto, né, a um sentimento que é o medo, né, que os indivíduos têm da morte violenta, porque no estado de natureza, quando ele coloca o homem é homo homines lupus, né, homines lupus, o homem é lobo do homem, né, e os indivíduos, por temerem a morte, né, uma morte violenta, porque cada um pode, seguindo seus interesses, pode roubar, matar, saquear, né? Já que o estado de natureza hobbesiano é uma guerra de todos contra todos, né? É difícil se estabelecer, por exemplo, relações, como a gente vai discutir a partir de Hegel, né? E alguns autores contemporâneos, que a gente poderia chamar de relações de
de reconhecimento intersubjetivo, né? A filosofia dos autores anteriores a Hegel, dos filósofos, é uma filosofia moderna de cunho subjetivista, né? A filosofia hegeliana, a partir da fenomenologia do espírito, né? Onde Hegel vai traçar aquela dialética do senhor e do escravo, como ele chama, né? É uma relação que passa a ser de reconhecimento dos indivíduos dentro do contexto social, né? E aí, novamente, a questão do conflito, do desejo, né, que Hobbes colocava, ela é tratada a partir de Hegel, a partir de um outro viés, né, um viés intersubjetivo. E aí nós vamos ver que a questão, por exemplo, do reconhecimento do outro, do reconhecimento social na filosofia hegeliana, ela é de grande importância. E na época contemporânea, tanto Axel Honneth como Charles Taylor, dentre outros filósofos, vão tratar o próprio Habermas, né, essa questão do reconhecimento, como algo importante do ponto de vista social, do ponto de vista político, né? Nós só estamos iniciando hoje, né, a discussão da disciplina, né, e todas essas questões elas passarão a ser tratadas, né, nas nossas aulas posteriormente, né? Então, nossa disciplina também ela vai ser feita a partir, né, dessas aulas que nós vamos ter expositivas nessas videoaulas, né? E a metodologia, né, que nós vamos usar. E a questão dos trabalhos, né? São trabalhos de pesquisa individual ou em grupo, né, que vocês vão fazer sobre a minha orientação, seminário online, né, e apresentação de trabalhos, debate, mas principalmente, como eu já tinha colocado para vocês anteriormente, né, na nossa conversa pelo WhatsApp, pelo o Google Meet, né, a questão da produção de texto, né, relatórios das aulas, né, a gente pode também pensar na produção talvez de um artigo científico, né, para o final da aula, um trabalho, né. Mas aí, as nossas aulas estão apenas iniciando hoje, né, e como eu disse para vocês, a nossa discussão ela vai centrar mais na filosofia moderna e contemporânea, né? Então, por que, né, na filosofia moderna e contemporânea? Porque a minha preocupação no momento e a minha análise, como eu disse para vocês, é em traduzir, né, em analisar a nossa realidade, o momento que nós estamos vivendo. Esse momento pandemia, onde a gente vive várias crises, né, aqui no Brasil, uma crise política e geopolítica, né, além da crise própria de saúde, da pandemia, né, nós temos um grande problema geopolítico atualmente, né, e que nossa região e o nosso país vai sofrer a partir desse momento, aí já vem sofrendo, porque as mudanças geopolíticas elas não acontecem de uma hora para outra, né, mas vai sofrer grandes influências, né. O que é que eu estou falando, né? Eu estou falando, né, de uma mudança que nós passamos a ter, né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, onde nós temos um país que se colocou como um grande protagonista da política mundial, né, das questões políticas, jurídicas, das relações internacionais, né, que é os Estados Unidos. Né. Nós temos a influência americana. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma influência americana muito grande, principalmente com a criação das organizações multilaterais, né? Então você tem a criação da ONU, FMI, do Banco Mundial, da OMS, né? Todas essas organizações que a gente chama de multilaterais, elas tiveram uma influência muito forte, né, dos Estados Unidos.
mesmo a Alemanha, o Japão, né, foram vencidos, né, esses dois eixos que a gente poderia foram vencidos durante a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos têm um papel muito importante a partir desse momento na criação de instituições liberais, né? A visão liberal ela tem um grande peso na criação das organizações mundiais, porque a partir desse momento a visão kantiana, né, principalmente a partir do Woodrow Wilson, né, o Wilson, que é um presidente americano, e outros presidentes posteriormente, eles vão criar, né, ser importantes na criação das instituições que dominam o mundo hoje, né? Como eu coloquei, do ponto de vista da defesa de valores que são valores liberais, né? Então a democracia liberal, como ela é instituída, e a defesa mundial dessa democracia levada, inclusive a ferro e a fogo pelos Estados Unidos, quando eles vão, por exemplo, para o Iraque, para a Ásia, para vários países do mundo, quando eles fazem um cinturão ali ao redor da Rússia, da União Soviética na época, né, para justamente tentar implantar o modelo que foi estabelecido por eles e seus aliados depois da Segunda Guerra Mundial, né, que é justamente esse modelo, né, de democracia, de democracia liberal para todo mundo, né? E aí também eles vêm, né, com a ONU e outras instituições falar também e fazer uma defesa dos direitos humanos, né, a nível internacional, né? E a ONU, né, a ONU ela tem a Assembleia e tem o Conselho de Segurança, que é um órgão que a gente poderia dizer que é militar, né, mais militarizado, que pode fazer intervenções dentro de países, né, quando eles querem e quando entram em consenso, né? Então, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles até hoje têm um assento no Conselho de Segurança. Durante o governo Lula, por exemplo, falou-se muito em modificar o Conselho de Segurança, dando assento a países que têm uma importância muito grande hoje, que na Segunda Guerra Mundial eles não tinham, né? E o Brasil também ele quis ter um assento, né? Durante o período que os Estados Unidos esteve, né? Porque vocês sabem que tem a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos eles não dominam como a gente tem até agora, até esse momento que a gente está vivendo, né? Um domínio que a gente pode chamar de unipolar, né? Uma única grande potência, ela é que ela é que exerce uma hegemonia, né? Estabelecendo uma ordem mundial que é essa ordem liberal, né? Então, porque imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não fez isso, né? Porque a gente sabe que a União Soviética, ela também passou a dividir com os Estados Unidos o poder, fatiar o mundo em dois grandes poderes, né? Um bloco, né, que era o bloco liberal, comandado pelos Estados Unidos, e um bloco, né, que era considerado socialista, comandado pela União Soviética. Então, do ponto de vista geopolítico, a gente chama isso, né, de bipolaridade. Dois grandes superpowers, como chamam, dois grandes global players, como chamam os americanos, ou a língua inglesa, né, que fala boa parte da bibliografia nesse sentido, principalmente geopolítica, é escrita em inglês, então vocês vão escutar alguns termos, né, que são ingleses, né, quando a gente for discutir. E por que eu estou colocando isso? Né? Porque a gente precisa discutir a nossa região, a América Latina, o Brasil. Nós temos grandes filósofos latino-americanos atualmente surgindo e outros já com um peso muito grande, como é o caso do Henrique Dussel, né? Que refletem
a nossa região, né? Discutem a nossa região, né? Então, por que eu estou falando de China aqui, ou de União Soviética, dos Estados Unidos? Porque, como eu disse para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos dois países, né, que vão dividir o poder ou a hegemonia mundial, que é a União Soviética, o bloco socialista, e os Estados Unidos, esse bloco de cunho liberal. Mas, após a queda da União Soviética, né, e aí a guerra do Afeganistão, né, que teve um peso muito grande nisso, né, os Estados Unidos criaram guerras híbridas, investindo em grupos rebeldes, né, em grupos que se colocavam dentro de determinados países contra o poder, né, e o comando hegemônico da União Soviética naquele momento, né, e continuou, né, com essa mesma política a nível mundial, mesmo quando a União Soviética caiu, né, e nós temos 1989, né, a queda do Muro de Berlim, né, e aí passa o único país a dominar o mundo, que é os Estados Unidos, um poder unipolar. Atualmente, nós temos uma nova modificação a nível mundial em termos geopolíticos, né, que é um país, né, que foi integrado, né, pela própria Organização Mundial do Comércio, né, e pelas instituições liberais, apesar de não ser um país liberal, né, que é a China, né, e a China ela foi integrada a essas organizações liberais, né, porque com o apoio, grande apoio dos Estados Unidos, né, a partir da década de 80, você pega uma China que era extremamente pobre, né, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se tornando rica, e muito rica, e com a população com bilhões de pessoas, né, e atualmente a China ela é a segunda maior economia mundial e já está, os planos e as previsões é que ela passe a primeira, né, a primeira grande poder econômico e também político a nível mundial. Atualmente, se vocês forem ver na internet, há grandes tensões, principalmente no Mar da China, né, porque o governo atual, o governo americano, o Donald Trump, ele quer a todo custo vencer as eleições, né, que serão daqui a alguns dias, né, agora no início de novembro, se não me engano, dia 3 mais ou menos, né, a eleição lá, ela demora um pouco, né, mas aí você tem o Biden, né, e o Trump disputando as eleições, e o Trump com seu secretário lá está criando uma grande tensão, Mike Pompeo, né, lá no Mar da